Qual acontecimento de 2022 mais marcou você? Do que você quer se lembrar quando for perguntado sobre esse ano que está prestes a acabar? Política, alguma morte ou um evento especial? Não sabe a resposta? Pois bem, não se preocupe. No vídeo de hoje, vocês vão relembrar alguns fatos mais importantes de 2022. Portanto, você pode conferir de janeiro a novembro as principais notícias do Brasil e do mundo. E assim decidir o que mais te marcou com essa retrospectiva. Lembre-se, os fatos mais marcantes de 2022, ano político de grandes partidas e de certa forma também de justiça. Então, não deixe de assistir até o final, para vocês relembrarem o que aconteceu de importante em cada mês do ano. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Janeiro de 2022, acima de tudo, ficou marcado pelo desastre em Capitólio, desabamento de rochas em Capitólio, Minas Gerais. O desastre aconteceu no início da tarde de 8 de janeiro de 2022, no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Com isso, faleceram 10 pessoas e 32 ficaram feridas. Local turístico atrai várias pessoas que procuram por passeios de lancha e mergulhos na região. O que causou o desastre de Capitólio? A queda de uma rocha num cânion no Lago de Furnas, em Capitólio, foi resultado de um evento natural, segundo a Polícia Civil. Em suma, a análise pericial do acidente não encontrou ação humana específica que tenha provocado o desabamento. Outras notícias também de janeiro foi a morte de Françoise Forton. A atriz brasileira faleceu no dia 16 de janeiro, aos 64 anos. Assim, ficou conhecida pelos vários papéis na TV e no cinema. Seu último, aliás, foi o de Madame Olímpia, para a novela Amor Sem Igual, de 2019, na Record. Françoise foi vítima de um tumor. Em 1989, ela recebeu o diagnóstico de câncer de colo de útero. Contudo, logo depois de um severo tratamento, conseguiu se curar. Algumas outras principais notícias também de janeiro foi: devido à pandemia, o Carnaval de Rua de São Paulo e de Rio de Janeiro é cancelado. Fortes chuvas do estado de São Paulo matam ao menos 24 pessoas e deixam 660 famílias desabrigadas. O que aconteceu em fevereiro de 2022? Fevereiro, acima de tudo, ficou marcado pela intervenção militar da Rússia contra a Ucrânia. Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Em 4 de fevereiro de 2022, iniciaram-se os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. O evento multiesportivo aconteceu até o dia 20 de fevereiro. Com isso, Noruega, Alemanha, China, Estados Unidos e Suécia conquistaram mais medalhas de ouro. Fevereiro. Enchentes e deslizamentos em Petrópolis. No dia 15, fortes chuvas causaram inundação e deslizamentos de terra em Petróleo, no Rio de Janeiro. Mais de 30 mortes foram confirmadas após o centro da cidade ficar inundado. Aliás, a Defesa Civil decretou estágio de crise na região na época. Também em fevereiro, aconteceu a morte da cantora Paulinha Abelha. A cantora de forró Paulinha Abelha morreu aos 43 anos, dia 23 de fevereiro, após passar 6 dias internada. Ela ficou conhecida por integrar os vocais da banda Calcinha Preta. Paulinha faleceu por infecção no sistema nervoso, apontou seu laudo. Também em fevereiro, Rússia inicia a intervenção militar na Ucrânia. As forças militares da Rússia invadiram a Ucrânia dia 24 de fevereiro de 2022. Desde então, os países estão em atrito. Estima-se que cerca de 100 mil soldados russos e 100 mil ucranianos foram mortos ou feridos na guerra. Além disso, sugere-se que cerca de 40 mil civis morreram no conflito. Os dados são do general Mark Milley,
dos Estados Unidos. Março de 2022. Anitta alcança top 1 mundial do Spotify com canção Envolver. No dia 25 de março, Anitta se tornou a primeira brasileira a ficar em primeiro lugar no ranking global do Spotify. A morte de Taylor, baterista de Foo Fighters. Taylor faleceu no dia 26 de março, aos 50 anos. O músico, aliás, se apresentaria com a banda no Lollapalooza, no Brasil, no dia seguinte. Contudo, foi encontrado sem vida no quarto de um hotel em Bogotá, na Colômbia. Então a turnê que eles realizariam na América do Sul foi toda cancelada. A causa da morte não foi divulgada. Suspeitas levantadas pela rádio afirmam que o baterista pode ter sofrido uma overdose. Abril de 2022. Abril, acima de tudo, ficou marcado pelo fim do infantil Bom Dia e Companhia. O programa infantil do SBT ficou no ar por 28 anos, em 2 de agosto de 1993 a 4 de abril de 2022. Vários talentos nacionais fizeram seus nomes à frente do Bom Dia e Companhia, como Eliana, Jaqueline, Priscila Alcântara, Yudi Tamashiro e Maísa Silva. O infantil de Silvia Abravanel já não trazia lucro para o SBT, desde que a publicidade voltada para crianças passou a ser restrita. Além disso, a audiência do programa quase nunca superava a da Band. Outras notícias também de abril falavam que o Orkut é reativado. A rede social de mais sucesso dos anos 2000 voltou no dia 27 de abril. O fundador anunciou que está conseguindo algo novo. Será que a extinta rede social vai realmente voltar? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês conheciam e usaram o Orkut na época. Maio de 2022. Maio, acima de tudo, ficou marcado pela morte do ator Milton Gonçalves. Aconteceu também a morte de Alessandro, da dupla com Conrado. A dupla sertaneja Conrado e Alessandro estava a caminho de um show no interior de São Paulo, quando o ônibus da dupla tombou. Então, Alessandro e mais 5 pessoas morreram na hora. O fato aconteceu no dia 7 de maio. Outras notícias também é que Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel em 2019, é preso. Paulo Cupertino estava foragido há 3 anos. O acusado de findar a vida de Rafael Miguel, que fez Chiquititas em 2019, foi preso em São Paulo no dia 16 de maio de 2022. Criminoso também matou os pais do ator. O motivo, aliás, teria sido de Cupertino não aceitar o relacionamento de Rafael com a filha dele. Milton Gonçalves faleceu no dia 30 de maio, aos 88 anos. Desde 2020, Milton Gonçalves enfrentava problemas de saúde em decorrência de um AVC. Fortes chuvas causam inundação e deslizamentos de terra no Recife. Junho de 2022. Junho, acima de tudo, ficou marcado pelo assassinato do indígena Bruno Araújo Pereira. O indígena, bem como o jornalista britânico Dom Phillips, foram assassinados dia 5 de junho de 2022. Ambos viajavam pelo Vale do Javaria, segunda maior terra indígena do Brasil, no extremo oeste do Amazonas. Em junho, também foi registrado o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. No dia 8 de junho de 2022, o Brasil registrava seu primeiro caso de varíola dos macacos. O paciente foi um homem de 41 anos, que havia retornado há pouco tempo de viagem para a Espanha. Em São Paulo, o homem foi isolado no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste do hospital. Até dezembro de 2022, o Brasil registra 10.000 casos de varíola dos macacos. Jubileu de platina da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth II conquistou o Jubileu de platina, dia 2 de junho, data em que foi coroada na Abadia, em Londres, em 1952.
A monarca britânica teve o mais longo reinado da história, marcando seus 70 aniversários no trono. Julho de 2022. Morte de João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz. Aos 58 anos, em Paraty, na Costa Verde, no dia 30 de julho, o filho do empresário Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, faleceu após sofrer um infarto. Também no mesmo mês, o médico Giovanni Quintela Bezerra é preso em flagrante, após ser filmado abusando uma mulher durante o parto, no Rio de Janeiro. Agosto, acima de tudo, ficou marcado pela morte do humorista Jô Soares. Em 5 de agosto, falecia Jô Soares, um dos grandes nomes do jornalismo e do humor brasileiro. Jô estava internado desde o dia 28 de julho, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o UOL, a causa da morte do humorista foi falência múltipla dos órgãos. Ele já sofria com alguns problemas no pulmão e tinha sido internado algumas vezes. Agosto, morte de Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez faleceu no dia 20 de agosto de 2022, aos 63 anos. Segundo o UOL, a atriz estava internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Cláudia enfrentou vários problemas de saúde durante sua vida. Em 1986, ela foi diagnosticada com um câncer na região dentro do tórax, bem próximo ao coração e aos pulmões. Setembro. Em setembro de 2022, acima de tudo, ficou marcado pela morte da Rainha Elizabeth II. Início do Rock in Rio. A 9ª edição do Rock in Rio foi do dia 2 até o dia 11 de setembro. Também em setembro, teve o falecimento da Rainha Elizabeth II. A monarca britânica com o reinado mais longo, a Rainha Elizabeth morreu dia 8 de setembro, aos 96 anos. Ela passou 70 anos no trono, superou crises e guerras e se tornou um ícone pop. O funeral da rainha aconteceu no dia 19 de setembro, tendo sido acompanhado por mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Inclusive, Charles III vetou a entrada de Meghan no castelo para a despedida da Rainha Elizabeth. Segundo o atestado de óbito da rainha, a monarca morreu por causas naturais. O documento com a informação foi divulgado pelo Registro Geral da Escócia. No mesmo mês, José do Monte é preso por suspeita de pedofilia. Dia 16 de setembro, José Dumont foi preso por suspeita de pedofilia. O ator tinha em casa mais de 240 arquivos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Além disso, vizinhos do prédio onde o ator mora no Rio de Janeiro chegaram a denunciar José Dumont acariciando um jovem de 12 anos nas dependências comuns do prédio. Segundo relatos, o ator usava-se de prestígio para atrair e seduzir os adolescentes. Outubro ficou marcado pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Segundo turno de eleições gerais no Brasil. No dia 30 de outubro ocorreu o segundo turno das eleições. O candidato Luiz Inácio venceu e foi eleito o presidente do Brasil pela 3ª vez. Novembro. Em novembro, acima de tudo, ficou marcado pela morte do cantor Erasmo Carlos. Também em novembro aconteceu a morte de Guilherme de Pádua. O ator, criminoso e pastor Guilherme de Pádua faleceu no dia 6 de novembro, aos 53 anos. Ele ficou conhecido principalmente por assassinar sua ex-colega de profissão Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, com a ajuda da sua então esposa Paula Tomás, em 1992. Como Guilherme de Pádua morreu? Guilherme de Pádua, assassino de Daniela, morreu por infarto fulminante em Belo Horizonte no dia 6 de novembro de 2022. Morte de Gal Costa. Gal Costa faleceu no dia 9 de novembro, aos 77 anos, logo após passar por uma cirurgia para retirada de nódulo na fossa nasal direita.
A causa da morte, no entanto, não foi divulgada a pedido da família. Também em novembro teve a morte de Roberto Guilherme. No dia 10 de novembro, o ator Roberto Guilherme faleceu, aos 84 anos. De acordo com as informações do Notícias da TV, Roberto estava internado na Clínica São Vicente da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Em contrapartida, há anos o ator lutava contra um câncer. Flor de Lis é condenada a mais de 50 anos de prisão. No dia 13 de novembro, Flor de Lis recebeu a condenação de 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada pelo assassinato do seu marido e pastor, Anderson do Carmo. Também em novembro, aconteceu o falecimento de Erasmo Carlos. No dia 22 de novembro foi confirmada a morte de Erasmo Carlos aos 81 anos. O cantor e compositor estava internado desde a manhã anterior para tratar um quadro de edema. O cantor faleceu vítima da síndrome edemigênica, doença causada pelo desequilíbrio bioquímico do corpo, que afeta as paredes dos vasos sanguíneos e faz com que os líquidos do sangue se acumulem entre os tecidos do corpo. Bom, pessoal, 2022 ainda não acabou, mas já podemos considerar um ano que vai entrar para a história. Logo no início, em fevereiro, iniciou-se a guerra Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, marco que com certeza estará nos livros da escola nos próximos anos. No Brasil, 2022 começou com desastres naturais causando mortes. Além disso, o ano ficou marcado pela partida de celebridades brasileiras, ícones da nossa TV e rádio, como Paulinha Abelha, Milton Gonçalves, Jô Soares, Cláudia Gimenez, Gal Costa, Roberto Guilherme e Erasmo Carlos, entre outros. Bom, pessoal, e para vocês, entre todos esses acontecimentos de 2022, qual marcou mais você? Me digam aí nos comentários para você, qual foi o mais forte? O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!